Olá pessoal, vocês estão no canal Livros da Tuca, sejam todos muito bem-vindos e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre mais um livro do nosso querido Walter Hugo Mãe. Desta vez é sobre o nosso reino. Aguardem aí, já já. Pessoal, eu comecei esse projeto de leitura dos livros do Walter Hugo Mãe já tem mais de 6 meses, né? A gente está lendo um por mês. Já deu para perceber que esse autor, ele mexe com a cabeça da gente, né? As histórias que ele conta realmente é para fazer você pensar. Eu li livros maravilhosos deles, que vocês já sabem, principalmente O Filho de Mil Homens, que eu recomendo muitíssimo para quem vai começar a leitura. A Máquina de Fazer Espanhóis também maravilhoso. E dessa vez, este aqui foi o primeiro livro dele, o livro de estreia dele como escritor. Chama-se O Nosso Reino. E o narrador é um menino chamado Benjamin, de 8 anos. Então, ele é assim, a história aqui é muito boa também, mas assim, para quem veio de uma leitura da Máquina de Fazer Espanhóis, que é sobre a velhice, este aqui é exatamente o oposto, né? Agora, a história é o seguinte, se passa numa aldeia de pescadores, uma aldeia muito simples em Portugal, nos anos 70, no final da ditadura de Salazar. Então é uma época muito especial de Portugal, onde as pessoas estão assim um pouco revoltadas com a situação econômica e política, e ele dá leves pinceladas sobre esse assunto, mas o assunto principal é o crescimento deste menino Benjamin, dele, dos irmãos, coleguinhas, como eles eram tratados nessa pequena comunidade onde eles viviam. E assim, é muito triste de ver, na minha opinião, né, muita ignorância, né, ainda nos anos 70, né, muita ignorância com relação à mulher, muita ignorância com relação à criação dos filhos, sabe, na base de surras e coisas assim, como sempre. Os livros do Walter Hugo, eles têm algo chocante, né? Algo que nos deixa realmente chocados com a situação do ser humano, né? E também é para nos chamar a atenção, eu acredito que seja por isso. E esse menino, ele começa a contar a vida dele, né? As coisas que ele via. Por exemplo, tem um senhor que ele chama de o homem mais triste do mundo, e nada mais é do que o coveiro da cidade. E ele, na ingenuidade dele, ele achava que aquele homem era o culpado pelas mortes, sabe? E que ele tem um cachorro preto e que aquele cachorro era o diabo, sabe? Ou era a morte que vinha buscar as pessoas. Então, é cheio de, como eu vou falar, metáforas e cheio dessa coisa que a criança imagina, sabe? Cheio de imaginação infantil. E tem um lado muito bacana nesse livro, que é o lado do realismo mágico. Porque esse menino, devido às coisas que acontecem com ele, numa das vezes ele se atira de um penhasco lá, ele está tão triste de ver as coisas que acontecem e que ele tenta se matar e ele, na verdade, não consegue. E por isso ele é tido como santo, como o menino que não morreu, sabe? E isso gera, por um lado, como eu vou dizer, uma confiança nele. As pessoas começam a achar que ele é santo, vem passar a mão na cabecinha dele, sabe? Pedir ajuda para filho, mãe, pai que está doente, coisas assim, sabe? Aquela coisa bem enraizada na cultura local, né? E nas tradições. Então, ele vai contando a vida dele, sabe?
E tem partes boas, partes ruins, e você vai assimilando essa parte cultural que acredito seja de Portugal e do mundo, por que não, né? Naquela época de 1900, final de 1970, lá do meio para o fim, né? E é isso. E é um livro que até estava conversando com algumas pessoas que fizeram a leitura junto comigo. É um livro que, assim, a gente não dá para favoritar, dizer, olha, maravilhoso, como eu fiz com O Filho de Mil Homens e A Máquina de Fazer Espanhóis, mas também não dá para dizer eu não gostei, né? Não me acrescentou nada, assim como eu fiz com O Remorso de Baltasar Serapião, que aquele realmente não acrescentou nada, né? Então é isso, gente. Eu recomendo que vocês leiam. Recomendo que vocês leiam toda a obra de Walter Hugo. Eu acho até que, como esse foi o primeiro, então ele estava ainda, digamos, engatinhando nas ideias para escrever, né? Mas é um bom livro, tá? Eu recomendo que vocês leiam, comentem, tá? Se alguém aqui já leu, que está assistindo, por favor, comente aqui embaixo. Diga se gostou, diga se não gostou, o porquê, né? E é isso, é sempre uma história tocante, os livros dele, sempre vai te tocar de alguma forma, tá? E não se esqueçam de dar o positivo aqui, né? Compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Tá? E eu vou adorar ler os comentários de todos, tá bom? O nosso grupo de leitura do Walter Hugo Mãe continua aberto. Teremos mais um livro agora em fevereiro. Se eu não me engano, é o Apocalipse dos Trabalhadores, tá? Esse é o livro de fevereiro. E eu gostaria muito de ter a companhia de todos na leitura, tá? Obrigada, um beijo e fiquem com Deus. Tchau!